Olá a todos, meu nome é António e estou aqui com o Rodrigo Olá. para o início de uma nova temporada do Pular a Cerca. Hoje encontramos-nos com Rui Tavares, doutorado em História e atualmente deputado à Assembleia da República e vereador municipal da Câmara de Lisboa pelo LIVRE. Olá Rui e obrigado por ter aceito o nosso convite. Olá António, olá Rodrigo, obrigado pelo convite. Pronto Rui, começando assim com uma conversa, com uma pergunta, desculpa, eh, que surgiu quando nós lemos a tua biografia do Público. Falas de que foste introduzida à esquerda libertária quando andavas pela tua pequena biblioteca municipal. Se nos quisesses falar então desse teu processo de descobrimento, suponho eu, para a esquerda, e pronto, no específico esquerda libertária, e como isso te introduziu para a política no geral. Então, eu nasci numa família de esquerda, de uma esquerda proletária migrada do campo para a cidade. A minha família é do Ribatejo, da última aldeia do distrito de Lisboa, mas já culturalmente e geograficamente Ribatejo, ou seja, a aldeia mais a norte do concelho de Azambuja, fronteira com o Rio Maior, com Santarém, com Cartaxo, essa região do país. Eu nasci em 72 e, portanto, das minhas primeiras memórias é do pós-25 de Abril, incluindo das ocupações de quintas ali ao pé. Não é longe da famosa Torre Bela, a que foi ocupada durante o PREC, pelo pessoal da aldeia ao lado da nossa, Manique do Intendente. E lembro-me, por exemplo, as primeiras aulas de natação que tive foi na piscina da Quinta do Brinçal, que era uma piscina de ricos, tinha uma forma que não era nada praticável para aulas de natação de miúdos ali das aldeias à volta. Aliás, pertencia já ao Conselho de Rio Maior. Se não me engano, naquela região do país, pelo menos, foi a ocupação mais a norte que houve logo a seguir à Revolução, porque a partir de Rio Maior, quer dizer, houve um movimento contra-revolucionário forte contra as ocupações e as coletivizações. Mas no caso dessa quinta, que se chamava e chama a Quinta do Brinçal, vinha a caminhonete que apanhava os miúdos das aldeias do Conselho da Azambuja e entrava no Conselho de Rio Maior e levava-nos durante o verão, deve ter sido ou 75 ou 76, por aí, portanto, os meus 3 anos ou os meus 4 anos, a estar ali a brincar com os outros miúdos. Portanto, o natural na minha família era ser-se de esquerda, portanto, a um ponto que ainda por cima é muito polarizado e muito politizado pelo ambiente do pós-25 de Abril, em que se falava de política o tempo todo, em que há histórias de uma avó que morreu durante o PREC, em pleno velório da senhora, só se discutia política e a certa altura alguém se distraiu e pôs o termos do café em cima do caixão e o que toda a gente estava a falar era de política. O ambiente dos anos 70 era este, a gente saía à rua e via cartazes políticos por todo lado. Presumo que para quem tivesse memórias de antes do 25 de Abril a diferença fosse enorme, para quem nasceu diretamente naquilo era uma espécie de uma festa e uma excitação permanente. Quando cheguei ao ciclo preparatório, eu tinha para aí 10, 11 anos, por aí, 12 talvez, lembro-me de ter encontrado um amigo de turma, que se tornou naquela altura o meu melhor amigo, mas que vinha de uma família de direita até monárquica. Tínhamos uma série de interesses em comum, literários e de gostos e por aí afora, mas só que ele vinha de uma família de direita e eu de uma família de esquerda. E passado um bocado isso fez-me pensar que se eu tivesse nascido na família do Manel, como ele se chamava, muito provavelmente eu era de direita, seria de direita com a mesma convicção que eu, nascido numa família de esquerda, era de esquerda. Vínhamos de origens sociais bastante diferentes, encontrámos na mesma escola ali na Penha de França, na escola preparatória Nuno Gonçalves, e esse encontro e depois outros encontros mais ou menos da mesma altura levaram-me a ir para a Biblioteca da Penha de França, aqui em Lisboa, onde eu fui tentar ler sobre política da maneira mais ampla possível, porque disse a mim mesmo que eu não poderia politicamente ser de esquerda ou de direita ou do que quer que fosse, meramente por herança familiar.
Ou seja, que tinha que haver um lado racional de persuasão individual de o que é que eu desejaria ser. E então, eu que vinha de uma freguesia que já não existe, que se chama São João e que no fundo confina com Chabregas e portanto zona oriental de Lisboa, ainda zona de influência de um clube bastante popular e operário que é o Oriental de Marvila. Subi a colina da Penha de França e fui para a Biblioteca Municipal da Penha de França, que era ali no topo da colina. Com alguma trepidação, porque eu tentei ser o mais justo possível nas minhas leituras e o mais abrangente possível. Portanto, li desde autores de esquerda marxista, leninistas e por aí fora, até fascistas. Não é? E um bocadito preocupado, imaginem se eu de repente chegava a casa e aos meus pais dizer que tinha virado de direita ou pior, não é? Não foi isso que aconteceu, mas houve qualquer coisa de facto que mudou em relação à herança familiar que eu trazia. Curiosamente, porque eu tinha irmãos que eram da JCP e tios que eram do PCP, inclusive um tio que tinha estado preso antes do 25 de Abril, havia um menosprezo bastante grande na esquerda, digamos, marxista, mais ortodoxa e PCP, em particular pelos anarquistas. E a ideia era que os anarquistas eram todos, digamos. Sim, vê-se isso com o Emílio Santana também, não é? Depois mesmo É, depois. a ideia é que os anarquistas eram todos completamente ingênuos do ponto de vista político, ignorantes das leis da história. Reparem, a gente tinha na escola, ainda os manuais tinham sido escritos muito provavelmente por marxistas e dividiam a história do socialismo em o socialismo utópico, okay, que eram os outros, o Proudhon, os que tinham vindo antes, etc. O socialismo científico, que era Marx e Engels. E, portanto, muita gente se calhar leria aquilo e narrava para os testes e por aí adiante. Isso não era no ciclo preparatório, era mais à frente, mas ficava com essa ideia que uns eram por natureza utópicos e outros eram por natureza científicos, sem perceber que isso tinha sido o importar para os manuais de história de uma nomenclatura que tinha sido escolhida por um dos segmentos em rivalidade dentro da própria história do socialismo. Um bocadinho como, quer dizer, no fundo, escolher os epítetos que uns lançavam contra os outros e introduzi-los nos livros de história como se fossem factuais. E, portanto, havia um bocadinho esta ideia. E o que me surpreendeu, quando na Biblioteca da Penha de França comecei a ler sobre de tudo um pouco, foi a enorme riqueza e interesse. Não era que tivessem sempre certos, mas era que eram autores muito mais interessantes e estimulantes intelectualmente do que a vulgata marxista, os autores da esquerda libertária. E, portanto, é por isso que eu digo nessa biografia que eu nasci de esquerda, e contra isso não posso fazer nada, a gente não escolhe a família, e eu sou de esquerda por convicção, mas também acho muito bom que a gente se habitue a fazer o exercício de perceber como é que a nossa história nos condiciona, mas a parte libertária, essa aí já é por escolha individual, tão justa quanto eu pude fazer ali nos meus 13 anos e por aí afora, portanto, lendo uma data de livros e acabando por chegar a esta conclusão engraçada, que era que os libertários, anarquistas e mais lato senso, autores como o Tolstói, como o Orwell, como o Oscar Wilde, por exemplo, que não é muito visto como um autor político, e é um autor político muito interessante, para lá das peças de teatro, dos contos e por aí afora, tinham, não só faziam as perguntas fundamentais, que era, para lá da pergunta quem é que deve mandar, a pergunta porque é que alguém há de mandar, portanto, iam à raiz do problema de uma forma ainda mais fundamental, como tinham um lado política e intelectualmente muito estimulante, de não haver um autor único em torno do qual todos girassem. Quer dizer, o Proudhon era um autor importante, mas o Kropotkin também era um autor importante. O Bakunin, para alguns, era um autor ainda mais relevante, embora não fosse um que eu gostasse muito à partida, quer dizer, ou gostava menos do que os outros. O Proudhon, o Kropotkin e o Tolstói e o Orwell foram os que mais me influenciaram. E então é assim, mas depois também há um lado irónico nisto, e acho que é interessante para uma conversa com sociais-democratas. É que eu, na verdade, aprendi a ser libertário numa instituição pública, de uma Câmara Municipal e, de certa forma, do Estado.
E se não tivesse sido o Estado Social do pós-25 de Abril, eu não teria tido o acervo de informação onde me tornei libertário. Então, eu acho que eu, quando nasci, se nasci de esquerda e depois quando me tornei de esquerda libertária, mas imediatamente um libertário um bocadinho heterodoxo, porque nunca fui abstencionista, sempre considerei que era importante votar, sempre fiquei com aquela memória dos meus pais de que o voto custou muito a conquistar e, portanto, não podemos deixar de usar. Percebendo a importância de um Estado, ou pelo menos de políticas públicas, ou da comunidade politicamente organizada, como a gente lhe quiser chamar, mas que ajude gente como eu, de classe média, francamente média-baixa, ou mesmo, se calhar, para ser mais simples, oriundo de classe baixa, poder ter sonhos, poder ter acesso à educação, poder querer fazer coisas grandes também. Portanto, isso também me levou a matizar um bocadinho alguns dos autores que eu li, alguns dos quais eram simplesmente muito pela abolição do Estado e por aí afora, com razões que eram razões interessantes, que eram as do século XIX e início do século XX, mas num movimento, no caso o movimento anarquista, que foi, em boa medida, amputado do seu desenvolvimento quando, com a Guerra Civil de Espanha e a Segunda Guerra Mundial, foi completamente dizimado. E, portanto, não teve muito a possibilidade de fazer a sua atualização, que estava a começar a fazer na Guerra Civil de Espanha, com figuras como a Federica Montseny e outros, e, de certa forma, é um movimento que se tornou mais subterrâneo e reemergiu nos anos 60 com a nova esquerda e, de certa forma, com o ecologismo e, em parte, confluindo nos partidos verdes europeus, o que ajuda a explicar também um bocadinho o resto da evolução subsequente. Rui, pronto, como sabemos, tu, como nos disseste, nasceste nas bibliotecas praticamente e tiveste dois amores, a política e a história. Decidiste envergar nessas duas carreiras, formaste em História, decidiste entrar no mundo da política, foste eurodeputado, fundaste o LIVRE, agora estás na Assembleia, tens não sei se o dia, se as 24 horas são suficientes para ti. O que eu te queria perguntar era como é que tu consegues conjugar estas duas carreiras e como é que, de certa forma, uma influencia a outra? Então, eu não usaria ou evitaria usar a palavra carreira, porque eu acho que parte da resposta à tua pergunta é essa. Se eu as entendesse como carreiras, se calhar sentia isto como mais impossível, mais conflituante. A história para mim é uma vocação. Quer dizer, eu desde miúdo, eu tinha 4 anos, comecei a dizer que queria ser historiador e eu acho que eu não sabia exatamente o que é que isso queria dizer. Foi uma palavra que eu ouvi lá em casa, numa conversa entre o meu pai e a minha mãe. Gostei da palavra, comecei a dizer que era o que eu queria ser. Acho que isso em boa medida era porque achei que ia agradar aos meus pais, sobretudo à minha mãe, mas enamorei-me dessa ideia de ser historiador. Eu gostava muito de ler livros, gostava muito de ler livros de história. Não foi sempre a disciplina em que eu tive melhores notas, mas foi sempre aquela que eu quis fazer. Portanto, isso sim foi uma decisão ultra precoce, ou das mais precoces das pessoas que eu conheço. Tipo, não é os miúdos em geral que querem ser bombeiros, querem ser polícias, querem ser não sei o quê. Eu fui tipo bombeiro, historiador. E depois fiquei continuando querendo ser historiador até hoje, não é? Às vezes há dias em que eu queria voltar a ir para o arquivo, ou queria voltar a escrever algumas coisas e parece que não me deixam, mas esse não me deixam não é ninguém que não me deixa, sou eu próprio que tenho um bocadinho de bicho carpinteiro, ou que vivo um bocado por temperamento essa tensão entre ser mais interventivo e ser mais contemplativo, ser mais sociável e ser mais ermita. E é uma coisa, pronto, que eu fui aprendendo a gerir em mim. A política, por causa da geração em que nasci, dos anos em que nasci, e por causa de uma série de contingências, boa parte das quais não foram escolhidas, foram acasos, acabei por fazer bastante mais. Mas houve
sempre uma relação mais conflituosa com a política. Ou seja, ao mesmo tempo que ela me atrai e que eu sinto necessidade de me empenhar politicamente, eu sei que estive, por exemplo, na política estudantil, no associativismo nos anos 90, na luta contra as propinas, e a certa altura fica muito desgostoso com o sectarismo, com os ataques, com o lado de pequena e baixa política que muitas vezes também existe, e então ali, em 93, decidi que iria às manifestações, participaria, mas não seria mais dirigente associativo, e dediquei-me durante 10 anos, para mim, de certa forma, foram os 10 anos até mais felizes desse percurso. Só fiz praticamente história, estive nos arquivos, dediquei-me ao mestrado, ao doutoramento, por aí afora. Depois a guerra do Iraque repolitizou-me. Comecei a escrever nos blogs, acabei a escrever no Público. Isso levou ao convite do Miguel Portas a que eu fosse candidato como independente nas listas do Bloco às eleições de 2009. Não era um lugar elegível, ninguém esperava, o Bloco tinha tido um eurodeputado e ninguém esperava passar de 1 para 3. Aliás, foi o último a entrar, tivemos que esperar pelos resultados dos consulados, passado, sei lá, uma semana e tal, para ter a confirmação de que eu estava eleito. Depois, mais à frente, houve a ruptura com o Bloco. Passei por aquele lado meio infernal de conflito com um partido sem nunca ter sido militante desse partido, ou seja, quer dizer, é um bocado o pior dos mundos, e foram tempos muito difíceis. Depois a Troika levou, em boa medida, à criação do LIVRE, com outras pessoas, todas elas e eles sentindo que era necessário preencher uma lacuna histórica na política portuguesa, que era não haver um partido verde europeu, um partido da esquerda verde europeia em Portugal, que funcionasse autonomamente. O PEV estava sempre na coligação com o PCP, a CDU, tinha aparecido o PAN, mas que era um partido animalista, e, portanto, uma esquerda verde, lá está, libertária e social-democrata, pró-europeia, isso não existia. Também, por outras razões, talvez houvesse tendências dentro do Bloco de Esquerda um bocadinho nessa direção, mas nunca foram as dominantes e não foi para aí que o Bloco decidiu ir, e a certa altura o sectarismo de esquerda em plena troika e a necessidade de uma convergência à esquerda foi um bocadinho o rastilho mais local de política nacional que nos levou a criar o LIVRE, sendo que tínhamos esta visão de que por várias contingências nunca tinha havido esse partido da esquerda verde. O MDP-CDE tentou sê-lo, também na altura não o chegou a ser, e de certa forma o círculo completa-se, é uma coisa curiosa, quando em 2014, as primeiras eleições a que o LIVRE concorre, de repente nos dizem que o José Manuel Tengarrinha, do MDP-CDE, e que nós não conhecíamos, nos queria apoiar. E apoiou-nos, aquilo foi uma enorme responsabilidade para nós, ele depois entrou no partido, e sendo ele um herói político da minha infância, e era provavelmente o maior ídolo político lá dos meus pais, lá em casa, portanto era alguém que era antifascista, mas não era sectário, não era ortodoxo, era alguém aberto à cooperação com o resto da esquerda, e que depois tentou entrar no Partido Verde Europeu, quando este se estava a formar, de certa forma ajudou-nos a perceber que estávamos no caminho certo e que era isso que queríamos fazer. Mas, portanto, eu à parte da história chamo vocação, à parte da política chamo, se calhar, só trajetória ou contingência, mas nenhuma das duas é uma carreira. Já falaste, Rui, um bocado de onde é que surge o LIVRE e em que contexto. Pronto, já passaram 7 anos, sei que não, 7 anos ou 8, desde que o LIVRE foi criado, se não estou em erro, e já foram a várias eleições, a europeias, a legislativas, e gostava de saber como é que vês, não tão bem, não é tanto no sentido de ser uma evolução, mas no caminho que é formar um partido em Portugal, que pronto, durante muito tempo só teve 4 partidos na Assembleia da República, até aparecer o Bloco de Esquerda, e como é que é, e quais são as dificuldades, e como é que esse caminho
pronto, é percorrido e suponho eu que seja difícil porque demorou tanto tempo até aparecer outro. E depois, pronto, nestas últimas eleições foi a altura que penso eu que tínhamos mais partidos representados na Assembleia da República. E pronto, gostava de saber um bocado a tua visão sobre o caminho que tu tiveste e os teus camaradas no LIVRE tiveram. Então, o LIVRE tem uma coisa engraçada, que é um bocadinho um partido formado por gente que era muito renitente a formar um partido. Nós começámos por fazer um manifesto para uma esquerda livre. E esse manifesto, no fundo, era um grito de alma. Dizia, então, como é que é isto possível? Nós temos um governo a Passos Coelho e Paulo Portas, temos aqui o FMI, o Banco Central Europeu e a Comissão Europeia 3 em 3 meses a ver as contas do Estado português e a negociar medidas austeritárias, e a esquerda continua tão sectária como sempre foi. Ao nível das direções dos partidos. Mas a nossa aposta era que o povo de esquerda era muito mais um contínuo do que propriamente segmentado. E acertaram, não é? Porque a esquerda teve maioria. E completamente. Não, e esse contínuo fazia com que havia muita gente que não seguia necessariamente a linha deste partido ou daquele partido, desta direção partidária ou daquela direção partidária. As direções partidárias funcionam muito por tática mais do que por estratégia. Não é? E na disputa de eleitorado entre umas e outras, que favorece o sectarismo. O povo de esquerda em Portugal é um povo de esquerda relativamente genérico, muita gente que pode votar em um de vários partidos à esquerda e cuja maior ansiedade é sempre expressa naquela pergunta, mas porquê é que eles não se entendem? Não é? É aquilo que eu ouvia na minha casa, aquilo que se calhar vocês ouviam em vossa casa. E em 2011 e dali para a frente, entre 2011 e 2015, isto ainda era mais premente. E então fizemos um manifesto por uma esquerda livre. Muita gente assinou, mais do que aquilo que a gente estava à espera. Estávamos à espera de ter 200 ou 300 assinaturas. A certa altura tínhamos 3.000. Para a gente, quer dizer, desde... sei lá, o Sérgio Godinho assinou, o cartunista Bandeira, o João Quadros, gente completamente diversa. E aquilo, a certa altura, criou ali um impulso grande a estas ideias de convergência e à ideia de, como a gente dizia, de passar do contra ao como, não é? Nós sabíamos contra o que é que estávamos, mas tínhamos que perceber como sair de onde estávamos. Depois houve mais eventos e organizações desse género, como o Congresso Democrático das Alternativas e por aí afora, tudo mais ou menos com o mesmo objetivo, que era, de certa forma, forçar os partidos de esquerda a juntarem-se a partir de fora. Criar uma pressão exógena sobre esses partidos, no fundo, de certa forma, fazê-los sentir mal pelo seu sectarismo e forçá-los ao entendimento. Ora, isto não funciona. O que a gente descobriu, e o que alguns de nós já percebiam desde o início, é que as direções partidárias, principalmente os partidos mais tradicionais, podem-se dar ao luxo de se estar completamente nas tintas para os manifestos e abaixo-assinados que a gente faça, por causa de uma coisa: o sistema eleitoral é feito para partidos, e naturalmente que é feito para partidos, e eles têm o monopólio da participação, nomeadamente em eleições legislativas, o que significa que têm o monopólio da seleção dos candidatos e candidatas a essas eleições, não é? Nós em Portugal temos o voto é universal, toda a gente pode ser eleitor, mas para seres candidato, no fundo, não é uma eleição, é uma seleção, não é? Que é feita por relativamente pouca gente nas direções de relativamente poucos partidos. À exceção do LIVRE, em que temos primárias abertas, que é uma das razões porque fizemos essa inovação. E então, a certa altura, percebemos que a linguagem que os outros partidos, inclusive à esquerda, entendem, é a linguagem de haver mais competição eleitoral. Isso às vezes não foi muito bem entendido, porque é paradoxal, e certas pessoas dizem, então, mas como é que é? É formar mais um partido para fazer a união à esquerda? Não, quer dizer, nós nunca dissemos que íamos unir a esquerda, mas era fazer um partido com um discurso de convergência à esquerda, de que a esquerda, mesmo sendo plural, poderia trabalhar junta, com a aposta de que, à medida que isso fosse interessando o eleitorado à esquerda, mesmo que esse eleitorado fosse relativamente reduzido,
tinha uma pressão completamente diferente sobre os outros partidos do que a pressão de se fazer um abaixo-assinado, que era uma coisa que eles podiam esperar que passasse. E, portanto, de certa forma, isso não foi a única coisa. Houve muita gente naqueles anos de 2014, 2015, que pressionaram os partidos de esquerda a entender-se, mas a verdade é que nós éramos aqueles que tinham o discurso mais permanente de convergência, e depois levou a que as pessoas dissessem, olha, fez-se a geringonça, e aqueles que mais falavam da geringonça, ainda antes de haver esse nome, acabaram por não entrar porque ficaram à porta do Parlamento. Mas valeu a pena. Quer dizer, acho que desse ponto de vista provou-se que, curiosamente, é esta a distinção, até uma candidatura partidária de certo ponto de vista mal sucedida tem um impacto na vida político-partidária às vezes do que um abaixo-assinado a um manifesto bem sucedido. Porquê? Porque, em boa medida, em Portugal nós temos nomeadamente em Portugal, temos um grande monopólio da política corrente, como é feita no Parlamento e por aí afora. Portanto, esse é o início. Depois, tudo o resto é contingência e não vale a pena ter grandes planos em política e achar, a nossa estratégia é assim, vamos ali, aproveitamos aquela janela de oportunidade e de repente vamos passar para os 3%, para os 5% e para os 10%, quer dizer, claro, nunca ninguém resiste a fazer esse tipo de cálculos, mas é um bocado como o chavão do Mike Tyson, não é? Quer dizer, claro, toda a gente pode ter planos até apanhar com o primeiro murro na cara, porque os planos todos escaqueiram-se aí adiante. O que eu vos posso dizer é o seguinte, o percurso do LIVRE é único deste ponto de vista. É o único partido de esquerda que não tem raízes nos anos 70, que foi formado já depois dos anos 2000, que conseguiu a eleição e que se consolida. E às vezes as pessoas não entendem a importância disto, porque nós temos, basicamente, tínhamos PS e PCP, não é? No caso, PCP é um partido com mais de 100 anos, PS um partido com mais de 50, ou com cerca de 50, depois Bloco de Esquerda, que por sua vez é a junção da UDP, do PSR, ambos com raízes nos anos 70 e no caso da UDP até mais atrás, não é? E Política 21, que por sua vez vinha do PCP. E, portanto, com estruturas em boa medida já montadas. Tinham sedes, por exemplo, que tinham ficado do PREC ou que tinham sido herdadas, no caso da Política 21, herdou do MDP-CDE. Portanto, era uma infraestrutura que permitia até a certa altura, por exemplo, vender uma sede e ter dinheiro para uma campanha eleitoral e por aí afora. E, portanto, é começar de um ponto muito diferente de começar o LIVRE. Paradoxalmente, a esquerda em Portugal é bastante conservadora do ponto de vista partidário. Nós já vimos partidos aparecer e desaparecer à direita. E na esquerda em Portugal, é como eu vos digo, em 48 anos de 25 de Abril, os partidos à esquerda que nós tivemos que conseguiram ser formados e entrar no Parlamento são os partidos e os movimentos que em boa medida nós tínhamos nos anos 70. Quer dizer, com metamorfoses, mas são esses. O LIVRE é o único que não é e que representa partidariamente uma tradição de esquerda, desta esquerda libertária, verde e europeísta, que não estava ainda representada em Portugal. Pode só ter um deputado, mas eu acho que isto é uma coisa bastante grande e que maior ainda é o segmento de eleitorado que isto pode representar. Porque, na verdade, eu acredito que grande parte da esquerda, grande parte do eleitorado, da cidadania de esquerda e mesmo de gente que pode não se auto-identificar tão convictamente como de esquerda, mas que tem valores progressistas, revê-se claramente numa esquerda da liberdade, da Europa e da ecologia. Portanto, o LIVRE já conseguiu eleger para a Assembleia 2 vezes. A primeira vez, muita gente tinha dito ou acreditava que era o Rui que deveria ter sido eleito, não foi, mas conseguiu a segunda, mesmo apesar das polémicas, conseguiu ser eleito e atualmente, sempre que o Rui dá um discurso na Assembleia, é quase como um espetáculo ao ouvido, no bom sentido. Recentemente fez um discurso sobre os 200 anos da Constituição Liberal
Um discurso também foi feito pela Iniciativa Liberal e por outros partidos. E a minha questão era como é que o Rui, como é que vês os acontecimentos históricos serem utilizados como forma de propaganda política, sobretudo em Portugal, seja a Constituição Liberal de 22 e o discurso da Iniciativa Liberal, que até disseram que não há donos do 25 de Abril, também não somos donos da Constituição Liberal, fizeram todo um assunto sobre isso. O Chega com alguns discursos nacionalistas em que invoca a história, muitas vezes um pouco trabalhada, para não dizer um pouco aldrabada, mas como é que, como historiador, não é? Como é que tu vês a utilização da história para esses fins, seja em Portugal ou seja no mundo? Como historiador, porque a pergunta é como historiador, eu costumo dizer que encher a política de história como dizem os judeus, é kosher, ou seja, é bom, pode-se fazer. Encher a história de política, já tenho muito menos certezas e tendo a torcer o nariz. E sei que com isto acabo por não contentar ninguém, porque também há colegas historiadores à esquerda que acham que a história tem que ser marcadamente ideológica. Eu concordo que, ao fazer história, nós não podemos deixar de ser subjetivos. Todos nós temos uma perspectiva e é impossível não ter uma perspectiva. Há um ponto de vista a partir do qual fazemos história. Temos uma obrigação de honestidade intelectual. Mas, além disso, aquilo que me motiva a conhecer mais história não é sempre provar que tenho razão ou ganhar uma batalha. Muitas vezes é simplesmente eu quero saber mais. E acho que, em termos da história, tal como ela depois informa o debate público e tem um aspecto cívico, não é? De fundamento cívico da sociedade. A história a história é muitas coisas, não é? Quer dizer, a história é o que aconteceu no passado. A história é a investigação do passado. A história é aquilo que nós fazemos todos os dias, mas a história também é uma narrativa acerca de onde é que nós estamos e de que maneira é que estamos. Quer dizer, se eu dou, por exemplo, uma aula de filosofia da história, coisa que acontece de vez em quando, a primeira aula é passada a distinguir entre uma série de acessões não é? Sentidos da palavra história e da palavra historiografia, história com H pequeno, história com H grande. Isto para dizer que na tua pergunta, na verdade, caberiam imensas perguntas conforme utilizássemos cada uma destas acessões. A história tem uma enorme capacidade de fazer comunidade porque nós fundamos-nos sobre o passado. Quer dizer, porque em boa medida, aquela coisa que se diz que não aprendemos nada com o passado. Bem, se não aprendermos com o passado, o que é que aprendemos? Nós não aprendemos com aquilo que ainda não aconteceu, nós aprendemos com as coisas que já aconteceram na nossa vida biológica, biográfica, pessoal, tal como na nossa vida comunitária. E, portanto, aí a história é muito importante. E como historiador, eu acho que essa história, que é civicamente muito importante, deve ser uma história rigorosa. Não diria científica, nunca fui um grande defensor de que a história é uma ciência. Acho que a história é um saber. Acho que a história tem umas regras da arte que são exigentes, em que há um respeito pelo documento, um respeito pelos factos, que é essencial. Independentemente da ideologia que eu tenha, eu não posso simplesmente chegar ao século XVI e decidir que o século XVI foi de uma maneira que não foi. Embora dentro do século XVI há uma série de séculos XVI onde aí as minhas idiosincrasias, inclusive ideológicas, aparecem, porque é que eu prefiro certas personagens e não outras, etc. Portanto, acho que aí, como historiador, há uma grande variabilidade das coisas que nós podemos fazer. E eu vou sempre beber à história para, de certa forma, ficar melhor político, se vocês quiserem, se me quiserem chamar assim. Mas eu não faço, enquanto historiador, eu não faço história enquanto político. Claro que as minhas posições aparecem de uma forma ou de outra, mas uma das coisas que mais prazer me dá, e vejo isso muitas vezes em quem me lê, é que as pessoas que me leem, como historiador, podem ser de esquerda ou de direita e gostar da mesma forma.
Porque o historiador tem um bocadinho a obrigação de se revelar e de dizer: eu aqui tenho um hiato nos documentos, não há documentos para este assunto que eu vou falar no próximo capítulo, então eu vou ter de imaginar um bocadinho. Mas o imaginar como historiador não é imaginar como romancista. Quando eu vou imaginar como historiador, eu digo: olha, francamente, eu não tenho documentos para isto. Então o que é que eu vou ter que fazer? Não vou fazer de conta que não aconteceu nada durante estes 50 ou estes 100 anos. Eu tenho que exercer a minha capacidade de imaginação para preencher este ato. Portanto, é, do meu ponto de vista, mais fascinante até do que a política, e é todo um campo onde eu sinto uma liberdade e um prazer imenso, no respeito dessas regras que às vezes são bastante estritas. Na Então, política, sim. ia entrar um bocado porque é o que queres falar agora, Rui. Também queria estender um bocado a pergunta de Rodrigo para uma espécie de mescla do que tu, no fundo, és, por assim dizer, que é um historiador que por acaso é político ou um político que por acaso é historiador. Como é que, por exemplo, não sei se foi a semana passada ou 2 semanas que houve aquele polémica, por assim dizer, com o Adriano Moreira, dos 100 anos do Adriano Moreira, e eu lembro-me que há tempos, há um mês ou dois, não sei quando é que foi também, do falecido Vasconcelos. E depois também, como é que vejo esse, como é que eu digo, esse aproveitamento da história e de figuras históricas em causas políticas e como é que eu digo? Há uma espécie de balançar entre as duas, ou seja, para um lado, que eu mais me identifico a favor do Vasconcelos do que a favor do Adriano Moreira. E como é que a nível de historiador político, ou os dois, consegues nivelar, por assim dizer, os dois lados, ou nem tanto os dois lados, mas a tua opinião com os factos históricos e com como fazer política. Então, deixa-me pegar numa coisa que ainda vem da pergunta do Rodrigo, que é um passo desse discurso sobre os 200 anos da primeira Constituição Portuguesa, em que falo da Leonor Fonseca Pimentel, que no fundo é a nossa primeira líder revolucionária, embora luso-italiana, e foi líder na República de Nápoles. Falo do Gomes Freire de Andrade, nascido em Viena e considerado um dos primeiros líderes do nosso liberalismo, que foi enforcado com os mártires da pátria, não é? Portanto, em 1817, quer dizer, na verdade não foi enforcado com os mártires da pátria, porque os mártires da pátria foram enforcados no campo Mártires da Pátria e ele foi enforcado no Forte de São Julião da Barra. E depois falo do Manuel Fernandes Tomás, não é? Portanto, de uma geração mais jovem e que basicamente se esgotou a escrever a Constituição Vintista, tanto que morreu sem poder tomar posse das cortes seguintes, as de 23, porque basicamente morreu um mês e meio depois da Constituição aprovada. E eu aí faço um parênteses, eu creio que acho que nem sei se tinha isso escrito e portanto improvisei, ou era uma ideia que eu queria reforçar, que é: já é tempo de ensinarmos estas pessoas como se elas fossem pessoas mesmo, ou seja, sonhos e projetos e ideias, e podia acrescentar mais uma série de outras coisas, medos, contradições, invejas, vontade de reconhecimento, aquelas coisas que nós todos temos. E não nomes de ruas. Porquê? Porque para nós, em todas as nossas cidades, há uma rua Gomes Freire. Ou é capaz de haver um largo Manuel Fernandes Tomás. Em Itália, todas as cidades têm uma rua ou um largo Leonor Fonseca Pimentel. Aqui em Portugal acho que há menos, apesar dela ter nome português e ser filha de pais portugueses. Mas acho que qualquer coisa acontece na qual perdemos todos quando estas pessoas passam a ser só nomes de ruas. E alguns de nós vão um bocadinho mais longe e vão à enciclopédia e veem os nomes nas enciclopédias, e mesmo aí não é suficiente. Porque são só nomes de pessoas famosas que estão numa entrada numa enciclopédia da história. Ora, o grande clique dá-se quando a gente começa a olhar para estas pessoas e percebe que elas são como nós somos, feitos da mesma massa que os humanos todos são. Isto é uma posição que é política, se quiserem é existencial também, é filosófica, é moral, e eu achei necessário dizê-la nesse discurso. Curiosamente é uma posição muito liberal, no sentido de império da liberdade e da dignidade humana.
E ainda esse discurso, porque o Rodrigo também mencionou isso, uma das coisas que me entristeceu um bocadinho, porque me desapontou, é que o discurso da iniciativa liberal foi muito fraco. E digo isto com alguma pena. Embora confirmando uma coisa de que eu já acusei a iniciativa liberal algumas vezes, que é de não ser liberal. Que o problema da iniciativa liberal não é eles serem liberais, é precisamente o não serem liberais. Porque o João Coutinho de Figueiredo faz um discurso, a melhor parte foi essa em que ele disse que não eram donos da Revolução de 1820 e da Constituição de 22 e que também não havia donos do 25 de Abril. Mas toda a primeira metade do discurso foi um discurso meramente antissocialista. Eu estava a ouvir aquilo e dizia, caramba, João, tens um golo de baliza aberta para marcar, porque se há dia para ser liberal é este. E em vez de ser liberal estás a ser antissocialista. Esse, para mim, é o problema da iniciativa liberal e de alguns liberais, aqueles que põem liberal clássico no Twitter, é que o liberalismo deles é ser antissocialista. E isso é completamente absurdo, porque o liberalismo não é inimigo do socialismo. Boa parte do século XX da Europa é feita por uma aliança entre socialistas e liberais. Uma aliança tensa e confusa e por aí adiante, mas é uma aliança dessas. O Chega também fez um discurso basicamente sobre as coisas que faz sempre, um bocadinho menos mal educado do que costuma fazer, mas também, quer dizer, vamos lá, o vintismo também não é muito fácil. Ainda hoje vi um tweet do Luís Montenegro do PSD a dizer que eram herdeiros do vintismo. Vamos ser francos, não são. O vintismo dentro do liberalismo português era muito radical, tanto que a Constituição só durou 9 meses. E os ataques que foram feitos à Constituição vintista fazem parecer os ataques à geringonça, por exemplo, uma coisa muito suave. A Constituição de 1822 só voltou a entrar em vigor com a Revolução de Setembro, com os setembristas, que é o primeiro movimento que se declara claramente de esquerda em Portugal, o do Passos Manuel. E depois o setembrismo dura 9 meses, depois ainda vai até à Constituição de 1838, que é uma nova Constituição, mas que por sua vez só dura até 1842 e volta à Carta Constitucional. Portanto, o vintismo, como outras fases depois da história do liberalismo, representa uma aliança, se vocês quiserem, entre o centro-esquerda e a esquerda mais radical. E não é nada verdade, se a gente olhar para o centro-direita, para a direita e para a extrema-direita em Portugal, não podem exatamente, quer dizer, a palavra ainda é a mesma, mas aquele liberalismo de 1822 estava claramente tão à esquerda que durou muito pouco tempo. Aliás, se há coisa que se pode dizer é que eles, enfim, quer dizer, tinham pouca apetência por um compromisso com as fações mais moderadas e até algumas reacionárias em Portugal. E depois estavas a falar do Adriano Moreira e do Vasconcelos. E eu aí acho que é quando a discussão sobre história deixa de ser verdadeiramente sobre história e é só uma questão sobre rivalidades políticas e sectarismos. E muitas vezes percebe-se que uma moção sobre uma figura polémica é apresentada a uma Assembleia Municipal, não é exatamente para fazer luz sobre um determinado momento histórico, é para ver, muitas vezes, se obrigas o partido X ou o partido Y a votar contra, que é para depois dizer, votaram contra. Quando isso acontece muito, eu devo dizer que, como historiador e como cidadão, lamento. Porque também percebo que as sociedades que estão muito obcecadas com o ajuste de contas do passado, em boa medida, é que não têm coisas a propor acerca do futuro. E, portanto, vão passar, quer dizer, isso nota-se também. Às vezes vejo pessoal muito mais novo do que eu a ter discussões no Twitter que parecem discussões do tempo da Guerra Fria, a chamarem comunas uns aos outros e por aí afora. Quer dizer, ok, no tempo em que eu era miúdo, nos anos 70, essas discussões já estavam um bocadinho desatualizadas. Quer dizer, agora estamos em 2022. Poderíamos estar a discutir coisas próprias de 2022 e boa parte do tempo não estamos, é porque há falta de imaginação para inventar o que é que deveria ser a agenda política de 2022 e de 2032 e por aí à frente. Já que falas nisso, seguindo um bocado para o próximo tema e pergunta,
E também pegando um bocado na parte da iniciativa liberal, sem querer dar muito palco, que eu lembro de ver o teu debate com o João Coutinho Figueiredo para as legislativas deste ano, e eu lembro-me de como é costume da iniciativa liberal falarem dos países nórdicos, falarem que são uma economia muito liberal e isso tudo, e a tua resposta, pronto, do sindicalismo, que, pronto, acho que passa outra vez um bocado pelo revisionismo, pronto, revisionismo histórico da iniciativa liberal por certas economias de certa parte da Europa para preencher uns, uns pré-requisitos que eles próprios têm para dizer o que é que defendem ou deixam de defender, ignorando uma construção histórica que durou 50 ou 40 anos de um partido único social-democrata a dominar a política sueca durante um espaço de tempo enorme. E nesse aspecto, Rui, queria-te fazer um bocado uma pergunta de, pronto, um dos tópicos que tu respondeste à pergunta do deputado da Iniciativa Liberal foi o sindicalismo. Pronto, o sindicalismo nos países nórdicos, principalmente na Suécia, sempre foi muito alto, devido a programas como o Plano Redminer, que incentivam a sindicalização, sendo que a maior confederação sindical da Suécia tem 60 ou 70% da população ativa sindicalizada nela. E eu queria chegar a um problema que eu acho que Portugal sofre desde o fim da Primeira República, que são sindicatos que morreram com o Estado Novo, tornando uma figura completamente sem sentido nenhum. O Sindicato Nacional durante o Estado Novo era dominado por Salazar e pelos dirigentes da União Nacional. E depois surge o 25 de Abril, surge a CGTP, do PCP, e basicamente surge o GT do PS e do PSD. E que também é outro problema, porque em grande parte da Europa não são os partidos que surgem, não são os sindicatos que surgem dos partidos, mas os partidos que surgem dos sindicatos, que se calhar também ajudam um bocado esta rivalidade sindical entre a UGT e a CTP, porque em vez de surgirem uma de um partido, surgem as duas de dois partidos diferentes. E pronto, desde então tem havido um conflito, que se calhar também se agrava por causa de rivalidades políticas, como por exemplo Cunhal e Soares, e depois agrava-se com o PS em abraçar a terceira via e o neoliberalismo, com Guterres e afins, e depois com Sócrates com as revisões do Código Laboral, e depois o PCP também a ter os problemas da perestroika e o fim a queda do Muro de Berlim, o fim da União Soviética. Como é que... E pronto, desculpa, chegando então ao ponto onde eu quero chegar. Pronto, o sindicalismo é uma força motora da classe trabalhadora muito importante, porque é sempre bom ter um órgão legislativo e forças num órgão legislativo que incentivizem a mudança, mas normalmente é por ação própria dos trabalhadores, preferencialmente reivindicativa, que essa mudança realmente acontece. Aconteceu com as 8 horas de trabalho por dia, aconteceu ao salário mínimo em muitos países, como cá, por exemplo, embora tenha acontecido de forma diferente devido ao 25 de Abril. E como é que tu vês que é possível reverter o que tem acontecido desde o 25 de Abril em Portugal em relação à sindicalização? Porque pessoalmente eu acho que é um grave problema que vamos ter que enfrentar, ainda por cima, quando passamos de uma economia do operário industrializada para uma economia mais virada à era digital, e não digo serviços, mas pronto, a um operário que não é de fábrica, mas que é de computador, por assim dizer. Então, eu acho que a tua resenha histórica está muitíssimo bem construída. E então permite-me dividir aqui a resposta em duas partes. Por um lado, ainda sobre a questão da iniciativa liberal, porque é interessante, porque é um partido interessante e é um partido com o qual há uma contraposição muito clara do lado do livre, como há, se fores por essa Europa fora, entre verdes alemães, ou esquerda verde holandesa, ou a Aliança de Esquerda Verde italiana, ou Europa Ecologia, os Verdes em França, e os partidos que ocupam o espaço neoliberal ou ultraliberal. Há uma disputa muito grande, por exemplo, pelo eleitorado jovem, e, portanto, essa polarização eu acho que, de certa forma, também faz luz sobre algumas coisas. Curiosamente, costumava-se muito dizer à direita, eles dizem muito,
quando querem picar a iniciativa liberal, que acham que a iniciativa liberal é o bloco de esquerda da direita. E eu já disse uma vez, e repito que acho que é injusta a comparação, porque aí ela é um bocadinho o PCP da direita. É o partido de classe dos patrões. Quando há uma certa regularidade, às vezes quando não percebes determinadas, até em detalhes, coisas pequenas. A iniciativa liberal é contra um Estado que saiba tudo sobre ti, tenha bases de dados enormes e troca os dados entre essas bases de dados. Exceto se isso ajudar as empresas. Porque aí, no caso, às vezes dizem, faz uma declaração na autoridade tributária e entregas outra na Segurança Social, o Estado que lá vai buscar. Para um social-democrata faz enorme confusão que a base de dados da Segurança Social, que é uma coisa, que é um determinado pilar, seja acedida por objetivos que não sejam estritos da Segurança Social. Mas ali, desde que dê jeito às empresas, é portanto é por isso que eu digo que, mais do que pelos princípios daquilo que historicamente tu poderias entender como liberalismo, é mais um partido de representação de um determinado segmento de classe. Não representa todos os patrões, mas representa uma determinada visão dos patrões, tal como o PCP representa uma determinada visão dos operários. E numa das coisas em que tu vês muito claramente esta coisa em espelho é na relação que têm com os países. Não é? Só me faz lembrar a relação que a iniciativa liberal tem com os países da Europa, que às vezes são liberais e outras vezes não são, conforme dá jeito ou não dá jeito, não é? E que são um bocado um exemplo sempre trazido ao debate, só me faz lembrar dos meus tios com os países que estavam do lado de lá da cortina de ferro, enquanto exemplos, e às vezes a Jugoslávia era exemplo, às vezes não era. Às vezes a União Soviética era exemplo, às vezes não era. Às vezes a Roménia era exemplo, outras vezes não era, e por aí afora. E ali é um bocadinho a mesma coisa. São países completamente mitificados. Aquela história de a liberal Holanda não existe na maneira como eles nos querem vender. Sim. A Bélgica, Parece que a não há um Holanda, processo histórico que criou os Estados sociais pela Europa toda e que só desde há 20 anos atrás é que vale a pena olhar para os países, ou desde que o último governo liberal foi eleito, é que há uma vontade de realmente analisar a história desse país e não desde a Segunda Guerra Mundial, quando o Estado Social foi devidamente criado e não com ideias do mercado. Até o próprio Adenauer, que agora com a CDU, era bastante mais à esquerda que a CDU da Merkel, por exemplo. vocês reparem, praticamente todos os partidos do pós-guerra nascem configurados e traumatizados pelas enormes oposições políticas e de classe do entre-guerras. E, portanto, todos nascem com vontade de, apesar de tudo, resolver através de um grande compromisso, de um grande contrato social, essas tensões, sem deixar o Estado de Direito colapsar. Portanto, de certa forma, toda a gente é social-democrata naquele pós-guerra. Mas de outra determinada forma, toda a gente é liberal naquele pós-guerra. E de outra determinada forma, ainda toda a gente é democrata cristão e até socialista e até da economia planificada. Todos aqueles países tinham ministérios do plano. Por exemplo, não era só a União Soviética que tinha planos quinquenais. Yes. Por outro lado, toda a gente assumiu, e é aí quem tem uma enorme importância é o Keynes, não é? Que é um economista do Partido Liberal, mas que é, numa série de aspectos, bem, lá está, os liberais de hoje em dia detestam o Keynes, rejeitam-no completamente, embora ele tenha tido cartão do Partido Liberal até ao fim da vida, mas também é, ao mesmo tempo, um social-democrata, é um construtor do Estado Social, tal como o Churchill é um tipo que, quando muda do Partido Conservador para o Partido Liberal, a primeira vez que ele muda, ele aliás, famosamente disse de si mesmo que I not only ratted, ou seja, mudei de partido uma vez e mudei de partido uma segunda vez. Ele foi dos Tories para os liberais e dos liberais para os Tories outra vez. Quando ele foi para os liberais, foi por influência Sidney e Florence Webb, os fundadores da London School of Economics, que eram francamente socialistas e que, a certa altura, até acabam a cantar loas à União Soviética. E o Churchill, por exemplo, quando faz essa mudança de partido, uma das coisas que defende é a instituição de um salário mínimo. Portanto, os países que foram formados na Europa pós-Segunda Guerra Mundial, que são Estados sociais
e democráticos de direito têm esses elementos. Numa combinação maior, numa combinação menor. O líder holandês que convidou Portugal a candidatar-se à Comunidade Económica Europeia, o Joop den Uyl, que veio fazer férias aqui ao Parque de Campismo de Monsanto, em Lisboa, e foi apanhado pelo Mário Soares praticamente em sandálias e calções, levaram-no para a Embaixada, e ele faz a primeira conferência de imprensa em que diz que Portugal se deveria candidatar à CEE. É um tipo que, em termos de grandes novidades de direitos de trabalho, não pede meças a nenhum líder sueco ou norueguês social-democrata. E isso na tal liberal Holanda, mas é um líder trabalhista. Pronto. E, portanto, isto para arrumar um bocadinho essa questão dos países, os países, a Europa que nós temos, esta Europa que eu defendo, é construída por socialistas, é construída por liberais, é construída por democratas cristãos, é construída por eurocomunistas, é construída por ecologistas e verdes, é construída até pelos tais herdeiros dos libertários da primeira metade do século, que acabam a fazer uma série de coisas, desde libertar Paris, entrar em ministérios da educação ou da cultura numa série de países, influenciar a política da Grécia, ou da Alemanha, ou da França, ou por aí afora. E é assim que ela é boa. Se voltamos ao período de entreguerras, em que para haver uma vitória de um tem que haver uma derrota do outro, em que qualquer compromisso com o outro é visto como traição, estamos mal. Agora, voltando à questão do sindicalismo. Nós conhecemos pouquíssimo a história do sindicalismo em Portugal. Nós, socialmente, quer dizer, pouca gente se lembra que a CGTP ainda tem no seu nome o nome da CGT, que era a Confederação Geral do Trabalho anterior, que era anarcossindicalista, precisamente porque os anarquistas foram decapitados e o movimento operário organizado, sindicalizado, quando renasce, já é com uma grande influência comunista na CGTP e do PS na UGT. Esta pré-história, que fundou boa parte dos sindicatos que hoje temos, alguns ainda subsistem, como a Federação dos Gráficos e outros, é uma memória de um sindicalismo libertário. Não era muito do operário fabril, porque ainda não havia propriamente um proletariado de massas em Portugal. Em boa medida eram muito organizados alguns trabalhadores que tinham uma grande dose de independência e ainda uma inserção no mundo do trabalho que era em boa medida ainda das manufaturas e do artesanato. Eram artesãos, eram sapateiros, eram da manufatura do tabaco, eram tipógrafos, que eram dos mais independentes e dos mais anarquistas de todos, porque, enfim, quer dizer, a tipografia era um modo muito avançado de sociabilização da classe operária e por aí afora. Eram cosmopolitas, a gente olha para os símbolos daqueles sindicatos e, em geral, o símbolo é o globo terrestre, como era, por exemplo, a grande confederação sindical dos Estados Unidos, que eram os Industrial Workers of the World, os chamados Wobblies. São aqueles que têm na sua raiz os 8 de Chicago e o movimento do 1º de Maio, os que criam o feriado do 1º de Maio, e esses perderam-se, foram decapitados, quer dizer, essa história pode ser recuperada. O Estado Novo, essa é uma das áreas em que o Estado Novo foi claramente fascisante. Quer dizer, a gente lê a história de como os sindicatos italianos foram proibidos e foram depois recriados outros sindicatos que obrigatoriamente eram sempre liderados por membros do Partido Fascista. Quer dizer, e o que aconteceu em Portugal foi também uma cooptação total, uma recriação dos sindicatos, no fundo uma espécie de falsificação dos sindicatos, que foram completamente cooptados pelo poder do Estado, pelo poder corporativo do Estado Novo. E esse é um dos aspectos em que nos anos 30, muito claramente, o Estado Novo se aproxima daquilo e faz e copia em boa medida aquilo que está a ser feito em Itália. E, portanto, nós tivemos que reinventar o sindicalismo. Quando o reinventámos, a nossa estrutura produtiva era muito diferente daquilo que é hoje. E, portanto, hoje, o que é que fica de fora do sindicalismo em boa medida? Trabalhadores independentes, recibos verdes,
o setor dos serviços, o setor mais tecnológico, designers gráficos, tradutores, programadores, toda aquela grande massa de pessoas a que os bancos e as outras empresas chamam de consultores, mas que não são exatamente consultores, que é gente que tem pequenos contratos e vai fazer serviços a empresas diferentes. E, portanto, temos que reivindicar o sindicalismo e reinventar o sindicalismo para um novo tempo do trabalhador conectado, de pessoas que precisam de partilhar estruturas de custos, precisam de ganhar escala, precisam de diminuir os custos, precisam de partilhar apoio social, precisam de partilhar acesso a uma série de serviços que podem ir desde a creche, o infantário, vida cultural, apoio na saúde, férias, etc, etc. E, curiosamente, essa reinvenção do futuro, ela não é só inovação, mas também, em boa parte, poderia nascer daquilo que nós podemos chamar as envelhações, não são inovações, é ir buscar o que fizeram os operários lá do século XIX e do início do século XX, quando estavam a inventar a coisa do zero. E criaram aquelas estruturas mutualistas, cooperativas, de ajuda mútua, que, em boa medida, fizeram a força do primeiro movimento sindical. Que não nos esquecemos, tinha, por exemplo, um jornal diário, que era a Batalha, que era o terceiro jornal mais lido, pelo menos aqui em Lisboa, a seguir ao Diário de Notícias e ao Século. E ainda por cima, nos dias de greve, era o único que saía, não é? E essa força hoje em dia não existe, mas pode ser reinventada. Já não serão os sindicatos que temos hoje em dia, terão que ser coisas muito mais flexíveis. Se gostou desta primeira parte do episódio do Polar acerca de Rui Tavares, não perca a segunda parte, que será publicada no sábado, onde discutiremos temas como o cooperativismo e a social-democracia em Portugal.